encontraram, digam amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que nos suportou tais contradições, os pecadores para si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos mãos. Pode se assentar, glorificando, exaltando o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, até hoje, estudiosos e teólogos discutem de quem poderia ser o autor desta carta. Há quem defenda que foi Moisés, há quem defenda que o escritor desta carta foi o apóstolo Paulo, mas é bem verdade que até os dias de hoje não conseguimos saber quem foi o escritor. Então vamos ficar somente com o autor. O autor da carta aos Hebreus, em toda esta carta, ele vem trazer uma temática, a ele vem enfatizar muito, que é o Cristo superior. Ele diz que Cristo é superior aos atos simbólicos que havia no Antigo Testamento, o templo, as tábuas da lei e tantos outros sinais ao qual Deus operou e revelou à nação de Israel. Muitos desses sinais apontavam para Cristo. E é bem verdade que não somente o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, mas toda a Bíblia tem um personagem principal, e esse personagem principal se chama Jesus Cristo. Então é sobre isso que Paulo, o autor desta carta, vem enfatizar aos Hebreus. Por quê? Porque muitos desses homens e mulheres que faziam parte desta igreja, a qual esta carta está sendo endereçada, estavam novamente querendo retornar ao hebraísmo e retornar aos dogmas do Antigo Testamento, ao átrio, ao Santo dos Santos e muitos outros dogmas a qual se encontravam no Antigo Testamento. Os irmãos desta igreja desejavam retornar, mas quando o autor escreve esta carta, ele está querendo mostrar a esses irmãos que tudo quanto o Senhor falou por meio dos profetas no Antigo Testamento se realizou em Cristo ou se cumpriu em Cristo. Os profetas, os sinais, o templo ao qual Deus mandou Moisés construir, tudo isso apontava para Cristo e sua obra redentora na cruz do Calvário. Então esse autor veio trazer à memória desses irmãos a fé em Cristo Jesus. Ele cita o capítulo de número 11 e ele deixa um exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. E nesses exemplos de fé, ele vem contar uma narrativa de homens e mulheres que, mesmo enfrentando dificuldades, permaneceram com sua fé em Deus, sabendo que Cristo viria para concretizar a obra da redenção. Então ele deixa esses versículos para que os irmãos entendam e continuem com sua fé em Cristo Jesus. No capítulo 12, ele inicia dizendo: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E qual é o desejo do autor quando diz grande nuvem de testemunhas? Ele está se referindo a esses irmãos do capítulo 11, ao qual podemos ter aqui evidenciado no versículo 4 a fé de Abel. Em todos esses versículos vai começar pela fé, pela fé, pela fé. E por essa fé, estes irmãos vão dar testemunho. E é sobre este testemunho, essas nuvens que nos arrodeiam, essa nuvem de testemunha, esta nuvem a qual o autor vem falar aqui no capítulo 12. O desejo dele em começar o capítulo 11, depois deixar esse versículo primeiro do capítulo 12,
dizendo que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, é dizer que a fé que habitou no coração de Abel, a fé que habitou no coração de Enoque, a fé que habitou no coração de Noé, a fé que habitou no coração de Abraão, a fé que habitou no coração de Isaac e Jacó, e todos os homens e mulheres que são citados aqui, não são somente para eles, mas em Cristo Jesus, nós também podemos ter essa fé em nosso coração. Os milagres que Abel viveu, os milagres que Enoque viveu, os milagres que Noé viveu, os milagres que Abraão, Isaac e Jacó viveram pela fé, não estão restritos à igreja do século 21. Assim como ele abençoou esses homens e mulheres, ele também continua abençoando a sua igreja nos dias de hoje. Então, dessa forma, o autor vem trazer a memória da igreja. Tenham fé. Tenham fé. A fé que não está restrita somente a esses homens que também são chamados de heróis da fé, mas esta fé também, por meio de Cristo Jesus, pode habitar em nosso coração. Por quê? Porque no versículo de número 2, ele diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Por que o autor diz isso? Ele diz que Jesus é o autor da fé, porque toda a fé se inicia em Cristo, toda a fé se inicia nele, e ele diz que é o consumador, porque a obra redentora de Cristo na cruz, quando ele diz está consumado, desta forma a fé é algo que se inicia nele e se consuma também nele na cruz, pela sua obra da redenção. Então, desta forma, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, nós permanecemos firmes e constantes nesta carreira de caminhada cristã. É bem verdade que quando nós estamos nesta terra, a Paulo diz aqui no versículo de número 1, a carreira que nos está proposta, uma carreira quando nós estamos caminhando, lutando, passando por dificuldades a cada dia, mas não negando o nome de Jesus. É bem verdade que esta carreira que nos está proposta não é qualquer um que vai aceitar, não é qualquer um que vai ir, mas quem vai assumir essa carreira e vai permanecer são aqueles que estão olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Desta forma você permanece de pé, desta forma você continua glorificando, desta forma você continua exaltando o santo nome do Senhor, porque esta carreira que lhe está proposta não é pelas suas próprias forças que você vai continuar caminhando, mas é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia, faz poucos minutos que a mensagem começou, mas eu sinto a presença dele neste lugar. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele continua o versículo número 1. Enquanto cita o verso 1, ele diz: o pecado que de tão perto nos rodeia. Você sabe o que é que apaga a fé no teu coração? É o pecado. O que tira os seus olhos de Cristo, que é autor e consumador da fé, o que te faz cair nesta carreira que o próprio Cristo te proporcionou, é o pecado. O pecado desagrada a Deus. Iniquidade, que é pecado consciente, você sabe que é pecado, mas mesmo assim comete, desagrada a Deus. A única coisa que faz com que nesta carreira você não chegue ao alvo que é os céus é o pecado. Mas quando você está firme em Cristo Jesus, você tem a mesma fé que habitou também no coração de Moisés.
E você pergunta, Alberto, por que você cita a fé de Moisés? Hebreus 11, 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé, você escolhe ser maltratado com a igreja. Pela fé, você escolhe enfrentar dificuldades com a igreja. Pela fé, você escolhe sofrer com a igreja. Mas o pecado não vai alegrar o teu coração. A iniquidade não vai alegrar o teu coração, porque pela fé, você que verdadeiramente faz parte da igreja, vai sofrer com ela, vai padecer com ela, vai sentir na sua pele, vai sentir no seu estômago as dores do jejum, vai sentir no seu joelho os calos por ficar muitas horas de joelho, mas você vai continuar padecendo com o povo de Deus e não vai querer ter por pouco tempo o gozo do pecado. Isso é fé, 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 fé. Chega de uma igreja sem fé, chega de uma igreja sem combustível, chega de uma igreja com a chama apagada. Nessa noite, Cristo te traz aqui para reacender a fé do teu coração. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu sinto a presença dele neste ambiente. Há uma nuvem de glória sobre esta casa. Você pode abrir a sua boca nessa noite e adorar a Ele. Você pode abrir seu coração nessa noite e glorificar a Ele neste lugar. Pela fé, mesmo faltando alimento em casa, pela fé, mesmo as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, pela fé, você pode adorar a Ele neste lugar, porque como foi louvado aqui, o nosso Deus não está morto, Ele é vivo, Ele está presente em nosso meio. Aleluia, aleluia. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Observe que quando ele está falando sobre o pecado, ele diz o pecado que de tão perto, ele enfatiza o pecado que de tão perto nos rodeia. Você sabe quando alguém está tão triunfante na carreira, seu ministério, sua chamada, e de repente ele cai, e só com muita oração e ajuda da igreja ele volta. Sabe por que isso acontece? É porque o pecado de tão perto nos rodeia. Cuidado, a sua carne é fraca. Cuidado, o pecado também está à porta do teu coração querendo entrar. E se você não vigiar, o pecado destrói tua família, destrói teu ministério, e há coisas que não podem ser reparadas. Por isso vigia, o pecado de tão perto nos rodeia. Mas ele não termina o versículo com uma mensagem do pecado. Ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se o pecado está perto, se o pecado nos rodeia, também há uma carreira que Cristo apresenta para a sua igreja. Há um ministério que Ele te entregou. Há uma igreja a qual Ele permite você participar. Há
Há um povo a qual Ele entregou nas tuas mãos para você cuidar. Há um grupo a qual Ele te deu a responsabilidade de ser líder. Há uma igreja a qual Ele te deu para pastorear. Há um lugar onde você pode entrar e ajudar e conviver. E se você não vigiar, o pecado destrói isso. Mas corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com paciência, porque a carreira da fé não é complexa. Intimidade com Deus não se constrói às pressas. A carreira com Cristo Jesus não se chega ao alvo com pressa. Para andar com Cristo nesta carreira, precisamos ter a mesma fé que habitou no coração de Enoque. No verso número 5, e mais uma vez eu quero citar um exemplo de fé. Eu já citei Moisés e eu quero citar Enoque. Hebreus 11, versículo número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Deus arrebatou o Enoque. Ele não viu a morte, foi tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Gênesis 5, 24 diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o levou ou o tomou para si. Se desejamos continuar nesta carreira, devemos ter a mesma fé que habitou no coração de Enoque, porque Enoque andou com Deus. Nessa carreira que nos é apresentada, nessa carreira que nos é proposta, também há um Cristo que caminha do nosso lado. Há um Cristo que caminha conosco nesta carreira. Ele nos apresenta esta carreira de dificuldade, de luta, de prova, que é difícil ser cristão, mas nesta carreira Ele continua do nosso lado, pegando na nossa mão, e Ele está dizendo: se você desejar andar comigo, você vai caminhar nesta carreira com fé, com convicção, e você não vai morrer. Os sonhos que eu te dei não vão morrer, os projetos que eu te entreguei não vão morrer, o ministério que eu te dei não irá ver a morte, porque quem caminha com Deus caminha em novidade de vida, caminha dando passos largos para a vida eterna. Meu irmão, se você decidir andar com Jesus nesta carreira que Ele te apresenta, o que não vai faltar é pedra, o que não vai faltar é cruz, o que não vai faltar é dificuldade. Mas fica tranquilo, o Cristo que te apresenta a carreira é o mesmo Cristo que pega na tua mão e diz: filho, eu estou contigo. Aleluia. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E ele continua o verso 2: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e aceitou-se à destra do trono de Deus. Isso é um exemplo da vida do cristão. O cristão que caminha por fé, o que não vai faltar é cruz, o que não vai faltar é afronta. Mas assim como Cristo caminhou suportando a cruz, desprezando a afronta, a vitória chegou. Ele assentou-se à destra do trono de Deus. Se você decide aceitar essa carreira que Ele te proporciona, vai ter cruz, e o que não vai faltar é afronta, mas há um prêmio para quem decide ser fiel até a morte. Há uma coroa de vida para a igreja que decide caminhar por fé. Se você decide aceitar esta carreira, haverá
espinhos, mas assim como ele disse para Paulo, a minha graça te basta, a graça dele também vai te sustentar nesta caminhada. E ele diz no verso número 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele está se referindo a Jesus, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o autor está dizendo é: você olha para Cristo e você vence a dificuldade. Se você olhar para mim, em algum momento eu vou te desapontar. Mas se você olhar para aquele que mesmo nesta terra passou 3 anos, há quem diga 3 anos e meio, sem cometer pecado algum, você vai ficar firme na sua fé, porque olhando para Cristo, você vê alguém que enfrentou dificuldade, dor, luta e muitas provações, mas mesmo assim continuou olhando para o alvo. E quando Cristo estava aqui nessa terra, qual era o seu alvo? O seu alvo era a cruz, o seu alvo era salvar a mim, salvar você, o seu alvo era ressuscitar o terceiro dia e concluir a obra da redenção. Enquanto nós olhamos para Cristo, a nossa fé não vai desfalecer. Enquanto nós olhamos para Cristo, a nossa fé não vai apagar. A chama da fé não vai apagar em nosso coração. E se você diz, irmão Alberto, eu estou tão fraco, irmão Alberto, as lutas desse mundo têm feito muitas vezes eu desistir, eu parar muitas vezes, eu quero desistir de tudo, abandonar o ministério. Mas se você entrou aqui nessa noite, a palavra dele é: tenha fé, tenha fé, tenha fé. Por quê? Porque Isaías capítulo 40, versículo 31, ele diz: mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você tem fé, vai ter muita provação, dificuldade, mas ele renova as tuas forças. A renovo de Deus, a renovo de Deus, a renovo de Deus para esta casa, a renovo de Deus para pessoas aqui. Exalte e glorifique o seu nome, Senhor. Aleluia. 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 Você pode dizer: pregador, você está aí falando de fé, você está aí falando de busca a Deus, você está falando aí da fé não se apagar, mas a minha fé está fraca, eu estou querendo desistir. Você está aí falando de fé, mas só Deus sabe como eu estou aqui. E muitas vezes você também se encontra como Pedro, em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 36. Porque você está pensando que fé é coisa de gente perfeita. Porque você está pensando que fé é só para os pregadores, levitas, ou seja lá quem você admira. Porque você acha que fé é coisa de anjo, ou coisa sobrenatural que não pode habitar no seu coração. A fé pode habitar em você. Você pode ter fé. Você pode começar a olhar para Jesus. Mas você diz: o atual momento do meu coração é sem fé. Eu não tenho fé. E o que eu vou fazer? Eu não tenho fé no meu coração. E a fé que eu tenho muitas vezes é pouca. Você é um homem ou uma mulher de pouca fé? Olha o que a palavra do Senhor diz. Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste?
A fé no coração de Pedro era pouca. Pedro, quando viu os ventos e Jesus que estava sobre o mar, ele aceita o convite de Cristo que o chama, uma passagem bastante conhecida. E em algum momento, enquanto ele está caminhando, a fé é turbada pelas ondas e pelos vendavais, e Pedro cai. Mas quando Pedro cai, quando a fé de Pedro está pouca, há um Jesus que estende a mão. Quando a fé de Pedro está pouca, quando muitas vezes nem fé há um Jesus que estende a mão, pega, levanta, ele exorta, mas ele levanta, ele diz: passa a ter mais fé. Ele diz: homem de pouca fé. Mas ele também é o mesmo Deus que reconhece a tua fraqueza, reconhece que não é todos os dias que você está com fé, mas ele está disposto a estender a mão. Você está disposto a voltar a tua fé? Você caiu por conta dos vendavais da vida. Você caiu porque começou a olhar para o vento, para a dificuldade. A fé no seu coração, a chama apagou. E você caiu no mar do alcoolismo, no mar da mentira, no pecado. E você caiu e pensa que não tem mais jeito. Mas Jesus te chama nesta noite. Você está disposto a ter fé de novo? Eu vou te exortar, mas não há quem ele exorte, porque ele todos ama. Ele não ama para trazer tristeza, uma tristeza eterna, mas ele ama corrigindo no tempo presente, que vai trazer tristeza no seu coração, mas o final será de gozo e alegria. Então ele exorta Pedro dizendo: Pedro, homem de pouca fé. Mas ele pega pela mão de Pedro. E não pense que o cenário está agravado, e não pense que o cenário está uma coisa boa naquele momento. Estava tudo balançando, a tempestade, a fúria do mar. Mas Jesus pega na mão de Pedro e diz: Pedro, volte a caminhar por fé. Você caiu porque a sua fé era pouca, mas eu estou disposto a novamente te pegar pela mão e vamos voltar para o barco, porque a sua história ainda não acabou. O que Jesus está dizendo é: a sua fé em algum momento pode ter sido pouca, a sua fé em algum momento pode ter se acabado, mas eu estou disposto a pegar pela tua mão e dizer: eu vou restituir aquilo que muitas vezes você perdeu. Eu vou trazer de volta o que na caminhada da fé você muitas vezes perdeu, porque a sua fé foi pouca. Mas eu vou te pegar pela mão, eu vou restituir a tua fé, eu vou trazer a fé novamente. Você vai voltar para o barco, a sua história não acabou. Jesus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: a tua história não acabou, porque a partir de hoje Cristo vai te fazer caminhar por fé. E para andar com Deus, só dá para andar com Deus, meu irmão, se for com fé. Incrédulo não tem como andar com Deus, ímpio não tem como andar com Deus. Só há como andar com Deus como Abraão. Nem sabe qual é a terra, nem sabe para onde vai, mas crê que Deus é Deus provedor. É assim que anda com Deus. Só se caminha com Deus tendo fé. E ele nessa noite nos chama para caminhar por fé. Ele já apresenta esta carreira. Ele apresenta a carreira no versículo 1. Ele fala da dificuldade no versículo 2. Mas ele traz a esperança no versículo 3. No versículo 2, no versículo 1, ele diz que a carreira está proposta. Ele diz que o pecado de tão perto nos odeia. No versículo 2, ele traz o desprezo, a afronta, ou seja, a dificuldade. Ele apresenta a caminhada da fé, no versículo 1. Ele fala da dificuldade de andar com fé, no versículo 2. Mas no versículo 3, ele traz a esperança. Considerar, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
que Jesus está dizendo olhando para Cristo, as suas fraquezas, os seus desânimos não vão apagar a fé que habita em você. Olhando para Ele, você não vai se enfraquecer, nem o seu ânimo vai desfalecer, porque olhando para Cristo Jesus, nós sabemos que assim como Ele venceu, a igreja também vence. Assim como Ele suportou, a igreja também suporta. Assim como Ele desprezou a afronta, a igreja também despreza as afrontas nos dias de hoje, porque a igreja olha para Cristo. E concluindo a mensagem dessa noite, com os poucos minutos que me restam, eu quero falar com vocês sobre o capítulo 11, versículo 33. Continua falando de fé. E esta fé precisa habitar no coração da igreja nos dias de hoje. O capítulo 11, verso 33 ao 38, são os efeitos da fé. Efeitos da fé. A fé traz desprezo, a fé traz afronta, a fé traz dificuldade. Mas quais são os efeitos que a fé proporciona para aqueles que decidem viver por ela? Versículo 33: os quais pela fé venceram reinos. Olha os efeitos da fé. A fé traz dificuldade, mas olha os efeitos de quem decide caminhar por fé. Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fugir dos exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem a melhor ressurreição, ou seja, a vida eterna. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, do quais o mundo, eu quero que você grave isso aqui, dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno desses homens, mas havia o céu aberto para receber esses homens e decidiram caminhar por fé. Se você caminha por fé, essa terra vai te rejeitar, este mundo vai te rejeitar, esse sistema vai te rejeitar, mas há o céu que te recebe, há uma glória que te recebe, há um Jesus que te recebe. Fique de pé nesse momento, com a bênção do pastor. Afronta, nesses dias de dor, muitos lugares, em muitas igrejas, a fé tem se esfriado. Muitos irmãos não têm mais vontade de te glorificar. Muitos irmãos não têm mais fé para te adorar. Muitas igrejas não têm mais o fervor para continuar lutando contra as coisas deste mundo. Mas nessa noite eu venho te pedir: reaviva a tua igreja de novo. Reaviva o teu povo mais uma vez. Acende a chama da fé no coração desse povo. A tua igreja não vai parar por briga, a tua igreja não vai parar por picuinha, a tua igreja não vai parar por disse-me-disse, a tua igreja não vai parar por coisas fúteis,
Acende a fé no